Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós queremos convidá-lo, mesmo você estando no seu lar, a nós estarmos louvando e adorando ao nosso Deus. O Salmo de número 122, o verso 1, Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No momento em que nós iniciamos o nosso culto, o Senhor está presente na nossa casa, no nosso lar. Essa nossa casa, esse nosso lar, passa a ser local especial de culto ao Senhor. Então, baseado nessa premissa, vamos oferecer o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. Entendendo que Ele está aqui presente e que nada deve atrapalhar a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, nós cremos, ó Senhor, que o Senhor está presente aqui. E o Senhor estando presente aqui, nós queremos adorar o Teu santo nome. Nós queremos glorificar o Teu santo nome. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua santa palavra, de forma tal que, através desse culto oferecido ao Senhor, nós saiamos daqui edificados. Portanto, ó Deus, prepara o nosso coração. Tira de nós, ó Deus, qualquer distração, de forma tal que estejamos compenetrados nesse serviço de culto ao Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Onde o salmista diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meu querido irmão, nós vamos ter a oportunidade de louvar ao nosso Deus com o hino de número 28 do Inário Novo Cântico. Hino de número 28, Coroação. Senhor.
Amém. Eu quero convidar ainda a você, meu irmão, a você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-te destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Os filhos de Corá, quando escreveram este salmo, eles falaram da sua dependência de Deus. Também externaram a sua tristeza diante do seu próprio pecado. O verso de número 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Muitas vezes nós sofremos por conta do nosso próprio pecado, porque não confessamos esse pecado. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E não é Deus que deixa de falar ao nosso coração, mas muitas vezes é o pecado que acaba atrapalhando essa comunicação e nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, é necessário, no momento que nós comparecemos diante do Senhor, que nós queremos cultuar ao Senhor, é necessário que nós confessemos a Deus o nosso pecado. Que nós façamos um exame no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, e que nós coloquemos diante de Deus as nossas transgressões. Certamente, se nós fizermos isso com sinceridade de coração, a palavra de Deus diz que Jesus perdoa esse pecado. E que Deus lança esse pecado nas profundezas, porque ele foi pago no sangue de Jesus. E uma vez com o pecado confessado e perdoado, nós podemos então ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. E uma vez com o pecado perdoado, essa comunicação entre Deus e nós, ela se restabelece. Portanto, eu gostaria de convidar você a confessar o seu pecado, a falar com Deus. Abaixe a sua cabeça onde você está e durante alguns instantes converse com Deus. Logo mais você ouvirá a palavra do Senhor. E é importante que você tenha plena convicção de que esta comunicação entre Deus e você, né, ela não vai ser quebrada por causa do pecado. Então converse com Deus, nós vamos ter alguns minutos de oração silenciosa. Passado algum tempo, eu vou quebrar esse silêncio com uma oração de contrição.
Querido Deus, amado Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que nós somos pecadores. O Senhor sabe, ó Deus, que nós somos pó. E baseado nisso, ó Deus, nós queremos abrir o nosso coração e confessar diante do Senhor o nosso pecado. Ó Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, que muitas vezes o bem que devemos fazer não fazemos. O mal que nós detestamos, ó Deus, muitas vezes esse nós fazemos. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Rogamos que o Senhor esteja agindo na nossa mente, no nosso coração, de forma tal, ó Deus, que cada vez mais estejamos mortos para a carne, para as coisas do mundo, e estejamos vivos para as coisas do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, santifica, ó Deus, a tua igreja. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Trate, ó Deus, o nosso coração. Limpa, ó Deus, purifica a nossa alma. Ó Pai, estamos cultuando ao Senhor e nós não queremos que nada venha atrapalhar esta comunicação entre o Senhor e nós. Queremos, ó Deus, que todo ruído possa ser eliminado. Portanto, ó Deus, confessamos o nosso pecado e cremos que em nome de Jesus esse pecado está perdoado. E que uma vez perdoado esse pecado, ó Deus, o Senhor fala ao nosso coração. E nós, ó Pai, ouvimos a Tua palavra. E ouvindo a Tua palavra, ó Deus, direcionados pelo Santo Espírito, colocaremos em prática. Portanto, ó Deus, perdoa o nosso pecado. Abra os nossos ouvidos. Ilumina, ó Deus, o nosso coração. Para que possamos ouvir e praticar a Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ser abençoados nesse momento com a participação de alguns cânticos pelo grupo de cânticos espirituais. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Meus queridos, é muito bom nós podermos louvar a Deus. E é muito bom nós louvarmos a Deus também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Um texto bem conhecido de todos nós é Malaquias capítulo 3, verso 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, irão derramar sobre vós bênção sem medida. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas que foram depositados, que foram transferidos durante esse mês. Você que é dizimista, peço que você ore comigo. Nós vamos agradecer ao Senhor pelo pão, pelo sustento, e vamos pedir que Deus continue nos abençoando. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e Deus amado, nós adoramos o Senhor com a nossa boca, com o nosso coração, e adoramos o Senhor também, ó Deus, com nossos bens. Ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas que foram alçadas durante esse mês para a nossa igreja. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão que pôde contribuir com os dízimos e com as ofertas. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a cada um. Que o Senhor, ó Deus, esteja multiplicando, ó Deus, os bens e multiplicando as bênçãos sobre estas vidas. Queremos também, ó Pai, rogar por aqueles irmãos que nesse momento de pandemia estão desempregados, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando esses nossos irmãos, dando a eles também devido emprego, dando sustento, para que eles possam, com os recursos vindo do seu trabalho, abençoar outros e viver de forma digna. Nós queremos, ó Deus, agradecer e consagrar os dízimos e as ofertas que recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós já tivemos a oportunidade de ler a palavra do Senhor, tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor com um hino, tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor com um grupo de cânticos espirituais. Agora nós teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar nosso pastor, reverendo Gabriel, que trará a mensagem ao nosso coração. E quero desafiar você, que está no seu ambiente, na sua casa, a estar bem compenetrado naquilo que Deus tem para o seu coração nesta tarde. Ouçamos a palavra de Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvar ao Senhor porque chegamos ao último culto do ano de 2020. O último domingo de 2020. Um momento muito especial para nós todos, né? De uma maneira geral, vivenciamos algo inédito, talvez na história do mundo. Uma pandemia. Eu tenho certeza que assim como o meu coração deseja a chegada de 2021, a sua também está. Vivenciamos experiências que ainda teremos muitas lições a serem aprendidas. Mas há algo que nós devemos reconhecer. Que Deus até aqui nos ajudou. Deus até aqui esteve conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Deus até aqui, último domingo do mês, o Senhor conduz a sua igreja triunfantemente, debaixo do seu poder. Por isso se alegre, meu irmão, minha irmã,
por estarmos na presença do Senhor e podermos cultuar ao Senhor. Mas também não podemos esquecer daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que perderam pessoas queridas, que neste momento estão enlutados. Não podemos esquecer. Uma certa feita, uma pessoa ficou muito triste com uma fala da outra. Graças a Deus nada aconteceu comigo. Mas a outra pessoa que estava ao lado havia perdido uma pessoa querida. E a pessoa ficou indignada e com razão. Porque muitas vezes nós pensamos somente em nós, mas não olhamos a necessidade do outro. Que nós possamos ter aprendido neste ano de pandemia, esse período, a olhar para o outro. E nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem, com base no texto do Salmo 116. Convido aos queridos irmãos e irmãs, que com as suas Bíblias, ou seus Kindles, ou tablets, celulares, não sei a forma, acompanhem conosco a leitura do Salmo, e em seguida farei uma oração, e farei uma reflexão. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor tem sido bom, lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor, enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste das minhas correntes. Oferecer-te-ei um sacrifício de ações de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Pai, mais uma vez, estamos diante de Ti em culto, e agora o momento central, que é o momento de ouvir o que o Senhor tem para nós neste último culto do ano, neste último domingo do ano, no momento em que completamos aí esse período de tão difícil, tão doloroso. Rogamos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor toque nas vidas que estão ouvindo a Tua palavra, e que ela venha a cair em terra boa, preparada pelo Teu Santo Espírito, e ela venha frutificar. Usa a minha vida, toma-me nas Tuas mãos, sela os meus lábios com a Tua presença e a presença do Espírito Santo. Perdoe os meus pecados e as minhas imperfeições em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, vivenciamos há pouco o Natal. Famílias reunidas,
celebrações, muita comida, coisas gostosas, doces, bolos, pudins. Diferente de todos os outros anos. Na realidade, poucos puderam passar com os seus familiares. Talvez o núcleo menor de família, aonde não se engloba nem sogra, nem sogro, nem sobrinhos, nem sobrinhas. Talvez pessoas que você estava acostumado ou acostumada a se reunir para celebrar o Natal não puderam neste ano. Alguns não puderam desfrutar de um tempo em família. Mas fato é que o Natal, ele marcou a nossa vida. O Natal deste ano foi diferente. E o ano foi diferente. E isso aponta para justamente de que maneira nós reconhecemos este tempo que Deus nos concedeu. Esse tempo onde o medo e o temor da morte estavam e estão ainda constantemente próximo a nós. Como é que nós temos olhado para o Senhor? E nesta noite, à luz do Salmo, eu quero trazer uma temática para nós meditarmos, à luz desse Salmo. Ações que expressam o nosso amor a Deus. Ações que expressam o nosso amor a Deus. Uma das coisas que eu mais ouvi foi sobre amor. Como eu acesso as mídias e me faço presente nas mídias sociais, houveram muitas declarações de amor. Só que amor não é uma expressão apenas verbalizada. O amor, neste tempo pandêmico, tomou uma forma diferente de ações. E numa dessas redes, de acesso, eu assisti um vídeo de jovens que saíram de São Paulo e numa expressão de amor ao ser humano, se dirigiram a uma região do Nordeste, levando um caminhão de alimentos, roupas, brinquedos. E ali uma declaração de gratidão, de amor. Amor é uma ação. Amor é um verbo que deve nos conduzir ao outro. Sempre quando nós falamos de amor para com o outro. Neste período nós aprendemos muito sobre isso. Que não é mais um verbo apenas da oralidade, mas é uma ação constante em dirigir-se ao outro. O mundo que vivia antes da pandemia, profundamente a despeito da humanidade, o amor frio, um egoísmo grande, um egocentrismo que estava enraizado na sociedade, nós neste ano ouvimos muitas vezes, como eu gostaria de estar com alguém que eu amo. E esse texto é uma declaração de amor do salmista. Uma declaração profunda de reconhecimento em relação a Yahvé, a Deus. Eu não sei se você já fez declarações de amor a Deus. Muitas vezes nós até cantamos que nós amamos a Deus. Mas nesta noite eu quero que você pense sobre quais são as ações reais que denotam o nosso amor para com Deus. O texto nos diz, lá no primeiro verso, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas ou as minhas orações. Então, qual é a primeira atitude ou a primeira ação de amor que eu compreendo aqui no texto para nós neste momento? Nos tornarmos mais íntimos do Senhor, mais próximos do Senhor. Verso de número 9 nos diz: por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Olha que linda declaração de amor.
Quando nós prometemos à nossa amada ou ao seu amado, declarações, tivemos aqui há poucos dias, né, um jovem casal se casando, uma declaração de amor. A declaração tem como expressão fundamental, daqui por diante nós vamos viver juntos. E eles partiram, deixando os seus pais, e partiram para conviver, para uma intimidade, para um relacionamento. Eu quero dizer que a maior expressão de amor é quando nós, a Deus, é quando nós de fato queremos andar com Ele, estar próximo dEle, viver com Ele. Foi assim com Noé. Foi assim com Elias. Foi assim os próprios apóstolos. Foi assim com Jó, na sua dor. Andar com Deus significa intimidade, nos relacionarmos. E aí cai por terra o que muitas vezes nós observamos, que pessoas que declaram o amor de Deus não têm prazer nele, em estar com Ele, em viver com Ele, em conversar com Ele. Uma das evidências dessa declaração, desse desejo, é a vida de oração, por exemplo. Há pessoas que conseguem passar, pasmem, dias sem conversar com Deus. Vocês já pensaram, queridos? Uma pessoa que diz que quer conviver com a outra e não conversa, passa dias sem conversar. Andar com Deus também é amar a sua palavra. Há pessoas que conseguem passar dias sem meditar na Bíblia Sagrada. É ela que fala, ela é a revelação única, perfeita, infalível sobre Deus. Onde mais eu aprendo sobre Deus que não seja a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a fonte de nos mostrar quem Deus é, o que Deus quer de nós. Isso gera uma intimidade com Ele. Tem pessoas que cantam o amor a Deus, mas conseguem passar tanto tempo longe da Escritura Sagrada. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não amam a igreja. Agora a igreja como lugar, ainda que agora estejamos impedidos, novamente, por uma situação que está acontecendo no mundo, mas não tem um amor, não sente saudade, não sente prazer em estar na casa do Senhor, você não vai desenvolver, porque é onde a reunião dos santos acontece, aonde o Senhor derrama a sua bênção. Há pessoas que se declaram amor a Deus, mas também não querem conviver entre os irmãos, onde Deus manifesta sobre nós os seus dons e talentos. Há um livro chamado Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, um clássico da espiritualidade, onde ele vai nos falar sobre como viver como Cristo viveu, como caminhar como Cristo caminhou. E uma das coisas maravilhosas que os evangelhos nos trazem é justamente a intimidade entre Jesus e o Pai. E nós somos chamados nesta literatura, que tem base na Escritura Sagrada, a olhar o amor profundo de Jesus pelo Pai. A ponto de dizer que a minha satisfação, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Um amor profundo, um relacionamento profundo. Não um relacionamento, o fato de sermos filhos de presbiterianos, ou de batistas, ou apenas filhos, e frequentadores de igreja, e vou seguir o caminho que meu pai e minha mãe seguiu, mas assim, não existe nenhuma intimidade, uma profundidade. Jó, no final do seu livro, no capítulo 42, os 4 primeiros versos, ele vai falar sobre um conhecimento muito além daquele conhecimento que ele tinha, e o capítulo 1 de Jó nos diz que ele era um homem reto, íntimo, um homem reto, justo, um homem temente, um homem que se desviava do mal. Ele era um homem que andava com Deus, e aí depois de um período longo de
pressão, provações, Jó vai dizer: antes eu te conhecia apenas de ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Sabe por quê, queridos? Intimidade. O Salmo 116 diz: eu amo ao Senhor, por isso, antes que ele vai dizendo o que Deus fez na sua vida, e eu quero que você reflita nesse último domingo sobre isso, olha para trás e veja o que Deus fez, e se de fato você ama, você vai buscar andar na presença do Senhor. Onde está o seu prazer? Seu prazer está como no salmista, em andar com Deus? Ações que expressam o nosso amor a Deus. Mais uma expressão de amor a Deus, no verso de número 13. Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Numa outra versão, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aí eu fui pesquisar sobre celebração. Organizar uma festa, um evento, festejar efusivamente, fazer um grande barulho no sentido de movimento. E aí, quando andando pelas ruas de Santo André, ali próximo ao hospital estadual Mário Covas, ali uma rua toda arrumada. Se não me falha a memória, é a cidade das luzes. Tudo preparado, milhões, dinheiro, muito dinheiro gasto, 1 milhão. Muito dinheiro envolvido para celebrar. E eu quero dizer para você o seguinte: a celebração a Deus deveria ser algo que transcendesse as nossas celebrações que nós preparamos para o Natal na nossa casa. Falando com a Simone sobre isso, nós falamos assim: já percebeu que a celebração do Natal, Jesus Cristo quase não aparece nas celebrações de famílias? Aí eu fiquei pensando, verdade, nós preparamos o peru, as comidas, nós preparamos um ambiente de entrega de presentes, nós fazemos o amigo secreto, o amigo oculto, mas percebendo todo o circuito, nós não celebramos o que é central: Jesus. O que é central? Dá-se meia-noite, todo mundo se abraça, agora nem um tanto, né, irmãos? Mas alguns, com certeza, a sua esposa, como eu, abraça os seus filhos. E Jesus aparece aonde? Celebrar é trazer a dignidade, é colocar em evidência a pessoa a qual o nosso coração está voltado. Os jogadores de futebol, quando ganham um campeonato, saem às ruas da cidade, talvez como São Paulo, a Avenida Paulista, ou talvez em outra cidade, e celebram e andam pelas ruas, e as pessoas celebram. Então, a adoração, o verso 13, nos fala que celebrar e louvar a Deus está ligado à adoração a esse Deus. Então voltemos ao texto que diz: amo o Senhor. E porque amo o Senhor, eu faço uma grande festa esse ano, porque o Senhor nos tem abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor é digno de todo louvor, o Senhor é digno de toda adoração, e colocamos Deus em evidência. Irmãos e irmãs queridas, chegamos ao último domingo, e quantas vezes celebramos e louvamos a Deus, pois o texto nos diz isso: celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. E louvar é dar glórias, é colocar Deus como centro de toda a nossa alegria. Está lá em Neemias: a alegria do Senhor se torna, ou é a nossa força. Você celebrou e louvou ao Senhor neste ano? Se você fez isso, isso tem a ver com amor.
Era assim que fazia nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, quando Davi conquistava os povos e livrava Israel das mãos dos seus inimigos, havia celebração. Você celebra as conquistas dos seus filhos como pais, ao final do ano, louva ao Senhor e diz: Senhor, muito obrigado, porque Tu abençoaste, Senhor, a minha geração. Você louva ao Senhor porque Ele te guardou, você louva o Senhor porque Ele te livrou, você celebra, ou as celebrações estão bem humanizadas, apenas entre vocês, e como no Natal acontece muitas vezes, aquilo que é central, a pessoa de Cristo. Ele fica, lembra, não sabe aquele finalzinho de campeonato? Mas não faz, aquele momento é Cristo. A vaidade, a soberba, é uma demonstração de que este amor precisa ser trabalhado. Então nós aprendemos também nestas ações que expressam a adoração, celebrar e louvar a Deus, preparar festa, glorificar a Deus, adorá-lo. Mas há mais um ensino para nós, nesta noite, das ações que expressam o nosso amor a Deus. Fidelidade e cumplicidade, versos 13 e verso 18. Desculpa, o verso 14, viu? 14 e 18. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 18. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que esse é o aspecto da fidelidade e cumplicidade. É muito difícil lidar com pessoas sem palavras. Sem palavra aqui, diga-se respeito. A pessoa que te diz uma coisa que vai fazer, que lhe promete e não cumpre. Quando nós fomos chamados do mundo para servir ao Senhor Jesus, fomos transformados pelo poder do nome de Jesus, nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, temos um momento perante a igreja de uma declaração de fé, em que levantamos a nossa mão, o ministro faz perguntas e nós prometemos tudo. Nós fazemos votos, é que nem final de ano. Final de ano, muitas pessoas fazem votos. Não sei se você fez o ano passado o voto, por exemplo, vou ler a Bíblia inteira. Vou orar, vou ser um crente melhor, uma crente melhor. Este ano eu vou investir na obra. Provavelmente, muitos ultimamente não têm prometido muitas coisas para Deus não, mas trabalho, estudo e outras coisas talvez tenham prometido, mas as coisas de Deus talvez fiquem um pouco a vereja aí, né? Ou então você tem uma pessoa que você está negociando, saindo desta questão eclesiástica, né, religiosa, ou você está fechando um negócio, e ali você faz um acordo de fidelidade e cumplicidade, e assina aquele acordo, e a pessoa falha com você. Como que você se sente? Provavelmente você se sinta muito triste, porque a pessoa foi uma pessoa sem palavra. É a pior coisa que existe, é uma pessoa sem palavra, uma pessoa que não cumpre o que promete. Isso entristece o nosso coração. A maior evidência do nosso amor a Deus é quando nós de fato permanecemos fiéis a Ele, apesar das nossas fragilidades, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa dificuldade. E o salmista, ele deseja no seu coração, e aí existe o que nós falamos durante o ano, uma intencionalidade na fidelidade e na cumplicidade. Porque não adianta nada nós deixarmos a nossa mente ou apenas expor verbalmente, se não houver uma intencionalidade. Gabriel, o que é uma intencionalidade? É você ir de encontro ao encontro de Deus e aquilo que foi estabelecido, e você fazer enveredar esforço
esforços, e você também fazer o exercício espiritual para cumprir. É como um pai quando batiza o seu filho, e ele faz promessas de orar com ele e por ele, de conduzi-lo à casa do Senhor, de ler a Bíblia com ele, de ensinar. Como os pais muitas vezes se tornam omissos, e aí o amor a Deus vai nos levar a cumprir o nosso papel de pais. Como você que tomou uma decisão de profissão de fé, e aí com o passar dos anos, parece que você vai dizendo assim, já está garantido. E aí você começa a falhar nas suas promessas. Nós vimos o governo César falando aqui sobre ser dizimista. Uma das coisas que mais acontece na igreja, e a gente começa a observar a dinâmica na igreja, é que muitas pessoas que se fizeram sua profissão de fé e fidelidade, são infiéis. Isso é falta de amor. Amor com Deus. Muitas pessoas que prometeram servir ao Senhor até os últimos dias da sua vida, fizeram votos, talvez lideranças, oficiais, prometeram e não cumprem. O que o salmista diz que há uma intencionalidade no coração dele, e que ele lutaria constantemente, e as expressões do texto bíblico no Salmo, que nós lemos, o Salmo 116, nos fala isso, que o amor dele o levara a fazer um esforço sobre-humano para cumprir tudo o que ele havia prometido. Chegamos no final do ano, Deus não falhou com você. Deus disse que estaria com você, e esteve com você, e está com você. Deus disse que não te abandonaria. Qual é a sua contrapartida para com Deus? O último domingo, você pode fazer aí, talvez um flashback, fazer um levantamento, e perceber, se tivesse que fazer aí uma aferição percentual, quantos porcentos na realidade do teu amor foi real em 2020? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do povo dele. Pastor, que sermão difícil. Irmãos, nós temos que fazer balanço. No balanço do meu amor por Deus, fidelidade a Ele. Porque a fidelidade a Deus, queridos, a fidelidade a Deus, querida irmã, ela vai levar você a ser fiel nas outras áreas. Porque é uma expressão de amor a Deus. Vai te levar a cumprir aquilo que você disse que ia fazer. Mas faça um levantamento, faça um balanço do teu amor por Deus. Será que você pode chegar a 50%? 70%? 80%? Não sei. Nós precisamos fazer um balanço. E por último, nesta passagem eu quero falar de mais uma ação que expressa o nosso amor a Deus. Gratidão. Voltemos ao texto no verso 17. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças, ou oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o teu nome, o nome do Senhor. Gratidão. Eu vejo muito na internet, o pessoal ou na rua, virou um jargão. O jargão, gratidão, gratidão, querido, gratidão. Aí até faz uma inclinação meio oriental aí, né? Gratidão, gratidão. Aí eu na televisão, os atores, as pessoas, gratidão, gratidão. Mas o que é gratidão? O que significa ser grato a alguém? Eu já disse isso que a minha mãe, né, os meus pais, porque o meu pai eu não conheci. Mas havia muito ensino sobre consideração. Eu fui ensinado com essa palavra: filho, tenha consideração com a tia Eudora, tio João. Por que, mãe? Porque os meus pais morreram
e eles nos criaram quando nós éramos pequenos. E você lembre sempre, cuide dos filhos e dos filhos, ou seja, dos filhos do tio João, da tia Dora, e dos filhos que são os netos, e vai cuidando. A gratidão, seria no conceito aí do baianês, né, que é da minha família, cuidar sempre em sinal daquilo que foi feito. O salmista diz, amo ao Senhor, por quê? Quando nós olhamos o que Deus fez em 2020 em nossas vidas, o que Deus deixou numa forma real, aplicada, as suas promessas na nossa vida, nós temos que olhar para trás e sermos gratos a Deus. A gratidão nos leva ao serviço. Por isso que ele diz, com ações de graças, com sacrifícios, com oferta, oferecer-te-ei, significa que eu tiro daqui e dou ao Senhor. O servir ao Senhor com alegria, o oferecer-se a sua vida, o oferecer os seus bens, o usar os recursos que Deus lhe proporcionou, no serviço da obra do Senhor, é uma expressão. A ideia aí de oferecer-te-ei sacrifícios aponta para o Antigo Testamento, quando o povo também ia ao templo para oferecer sacrifícios dos animais em gratidão. Seja da plantação, dos animais, mas só que aqui nós percebemos que, aqui está, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. É o reconhecer que apesar de Covid-19, apesar de ter tanto choro, dificuldades e lutas, o Senhor continua nos guardando, nos livrando, nos fortalecendo. O Senhor mantém as suas promessas e a sua palavra sobre as nossas vidas. Então eu me volto a Ele em gratidão. E é interessante aí, porque você vai para Romanos capítulo 12, você vai perceber que o conceito de sacrifício agradável a Deus, o conceito de sacrifício, de uma entrega total, está presente nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a atitude que vai nos conduzir a romper com o pecado, com os desejos humanos, com as nossas vontades, para realizar a vontade de Deus como um sinal de gratidão. Gratidão não é dizer gratidão, meu, gratidão. Gratidão tem a ver com ofertar, dar, mover, investir. Gratidão de ações de graça é eu voltar para o templo e trazer ao Senhor o meu coração em sinal de gratidão. Aquilo que Deus me dá, eu oferto. Querida igreja, eu não posso fazer esta oração, esta fala do salmista, sem essas 4 ações. Eu não posso dizer ao Senhor, eu amo o Senhor, se não tiver intimidade e relacionamento. Eu não posso dizer que eu amo ao Senhor, se eu não disser ao meu Deus, se não declarar adoração, celebrando, fazendo a festa, e louvando e trazendo a honra e a glória ao Senhor. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não cumpro, se eu não sou fiel a Ele, se eu não tenho cumplicidade nos votos que eu fiz. Eu não posso dizer que eu amo ao Senhor se eu não tiver um coração grato, mas uma gratidão que de fato gere ação, que volta, que não está preocupado com este mundo, mas está preocupado em agradar a Deus, em voltar servindo ao Senhor. Quero deixar essa palavra nesse último domingo para você. E deixar a pergunta: quanto você amou a Deus em 2020? Quanto você amou a Deus em 2020? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre.
O salmista nos trouxe alguns ensinos, há muitos ensinos no Salmo. Mas como nós podemos expressar amor, de fato, a Deus? E a pergunta que fica para nós neste último domingo é: quanto eu amei ao Senhor? Que a nossa igreja, que cada um, que durante o ano de 2020, pôde ver os grandes benefícios do Senhor, possa ter um coração que de fato o conduza às ações de amor a Deus. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, mas nos ensina, Senhor, que nós devemos amar de fato e de verdade. Rogo também por aqueles que estão na sua casa, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão na linha de frente, enfrentando ainda, Senhor, este mal que assola o mundo. Te pedimos, Senhor, neste último domingo, socorre, ó Pai, socorre, Senhor. Senhor, trabalha no coração dos que governam, trabalha no coração dos cientistas. Senhor, em nome de Jesus, ouve a nossa oração. E, Senhor, nos dá o livramento total deste vírus. Senhor, em nome de Jesus, que a vaidade, o orgulho e a soberba daqueles que podem fazer algo, seja rompida, seja, Senhor, dizimada, e que a Tua mão poderosa, que é a única que nós cremos, esteja estendida para curar o mundo. Mas principalmente, Senhor, que o mundo seja curado na alma. Que hajam pessoas que de fato se voltem a Ti. Nós oramos pedindo, mas nós queremos também Te agradecer, Senhor. Nós Te amamos, nós queremos Te agradecer por este ano. Porque o Senhor está nos ensinando e o Senhor está cuidando de nós. Senhor, faça a minha oração. Nós oramos entregando tudo nas Tuas mãos. Toda a honra, toda a glória, todo o poder pertence a Ti. E agora, a Igreja de Cristo, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de Deus Pai, as ternas consolações, a presença e o poder renovador do Espírito Santo venham sobre todos nós e nos fortaleça para um novo ano. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, a toda a igreja. Desejo a todos um ano abençoado que vai entrar. Mas eu quero lembrar com você que no dia 31, nós temos uma mensagem. Nós faremos uma mensagem para você. Para que você não feche dia 31 sem ouvir a palavra de Deus. Mas aqueles que nós talvez não nos encontremos, eu desejo um feliz 2021. Que o Senhor abençoe esta passagem, este final de ano e o início de um novo ano. Deus abençoe a todos. Quero também lembrar a igreja que no mês de janeiro eu estarei tirando alguns dias de férias. E o reverendo César, que é o nosso querido companheiro, nosso pastor auxiliar, estará cuidando junto com o conselho, com os demais membros do conselho, da nossa igreja. Peço todo o carinho, todo o amor ao reverendo César, ao nosso irmão licenciado Samuel, que estará cuidando do rebanho de Jesus. Eu quero dizer para você, se você receber uma ligação, uma mensagem de cada um dos nossos queridos irmãos, sintam-se pastoreados, porque nós pastoreamos juntos a igreja. Em 2021 será um tempo desta equipe ministerial pastoreando a nossa igreja. Então, que você se sinta pastoreada pelos nossos irmãos, o reverendo César e o nosso irmão licenciado Samuel. Quero também dizer a você que dia 31 nós teremos um encontro. Você vai receber nas nossas mídias digitais, oficiais da igreja, de comunicação, o horário e a mensagem que será ministrada ao coração na passagem do dia 31. Não se esqueçam de orar por mim, pela minha família, pela minha esposa, meus filhos, para que nós possamos ter esse tempo necessário de descanso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.